Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Eu sou o professor Antônio Sávio, sou professor de Teoria Geral e História do Direito, e nesta aula nós aprenderemos um pouquinho a respeito da figura do Estado contemporâneo, ok? Essa é a primeira aula a respeito deste assunto, em que nós tratamos de aspectos do Estado contemporâneo. Vamos tratar sobre algumas questões filosóficas, históricas, e vamos ver qual é a finalidade e qual é o papel do Estado, ok? Iniciando então essa nossa discussão sobre o papel e a finalidade do Estado, em se tratando, lógico, não é, de uma faculdade de direito, de um estudo em direito, nós precisamos entender que o direito hoje, vamos anotar assim, ó, que o direito hoje se apresenta, o direito hoje se apresenta, vou só tirar o negrito aqui, o direito hoje se apresenta como uma instância, ele se apresenta como uma instância específica e estruturalmente necessária na reprodução do capital. Antônio, como assim uma instância específica e estruturalmente necessária na reprodução do capital? O nosso modelo de sociedade, nós vivemos numa sociedade capitalista, ok? Não estou aqui fazendo aquele discurso inflamado de um aluno do ensino médio, não, não. Nós estamos aqui tratando de aspectos históricos e aspectos que são pertinentes ao estudo do direito em si. Tá? Então, como vivemos num sistema capitalista, por obviedade, as regras relativas à estrutura do Estado e do direito seguem esse mesmo raciocínio, essas regras seguem essa mesma lógica. Ok? Então, nós podemos dizer que o direito, vamos anotar assim, ó, que o direito é ligado diretamente ao Estado. E o que significa isso? Como o Estado for, assim também será o direito. Antônio, me dê um exemplo mais simples para entender. Vou dar um exemplo bobo, só para vocês entenderem. Se nós fôssemos uma sociedade absolutamente corrupta, nós esperaríamos que o direito também fosse absolutamente corrupto quando ele fosse aplicado. Como nós somos uma sociedade capitalista, nós esperamos que o direito ele aplique regras do capitalismo em relação às suas normas. Ok? Então veja, se o direito ele está relacionado à figura do Estado, nós precisamos a partir daí, vou colocar aqui para você, ó, nasce a partir daí, deixa eu só colocar o espacinho aqui, então nasce a partir daí a separação do direito, vou colocar aqui com letra maiúscula para vocês, a separação do direito em relação à moral, em relação à ética, em relação à religião, em relação, falta um izinho aqui, em relação à religião, em relação aos costumes e assim por diante, ok? Então o direito ele tem que se separar das demais áreas. Para quê? Para que ele seja uma ciência e para que ele tenha isenção em relação às suas regras, em relação às suas normas. Vejam vocês que quando nós falamos da estrutura do direito com a estrutura do Estado, algumas dúvidas surgem, né? Você deve pensar assim, Antônio, mas isso que nós estamos estudando de novo tem relação com o que nós já estudamos em relação a justnaturalismo, justpositivismo e etc. Sim. Inclusive, meus amigos, a filosofia do direito hoje, ela fala de um direito específico. Tá? Ela fala do que deveria ser o direito na sociedade atual. Quando vocês estudaram justnaturalismo, lá atrás, os justnaturalistas, eles falavam em geral daquilo que deveria ser. Né? Então, nós estudamos um modelo de Estado no justnaturalismo como deveria ser por conta de questões naturais. Agora não. Agora nós estamos diante de um juspositivismo. Tá? Ou seja, o juspositivismo ele é o patamar, ele é a estrutura a partir da qual nós vamos construir filosoficamente o direito e a ideia de justiça desde o século XIX. Isso chegou a nós até hoje. Esse juspositivismo ele tem a ver com uma normatividade,
ele tem a ver com a criação de regras, ele tem a ver com uma estrutura um pouco mais rígida e formal do direito. Ok? Então, é interessante nós termos essa visão para entendermos qual que é a relação do direito e do Estado. O direito hoje, ele atende às finalidades desse Estado. Ok? Não só isso, né? Não só isso. O direito também serve para quê? O direito contemporâneo, vou colocar aqui para vocês, ó, vou colocar aqui o direito contemporâneo. O direito contemporâneo, ele na verdade é um cenário, vou colocar assim, ó, é o cenário de profundas transformações. É um cenário de profundas transformações. Transformações essas que se revelam no ordenamento, nas teorias que nós estudamos, nas doutrinas, na jurisprudência. Que mais, Antônio? Até mesmo na própria, vou colocar aqui para vocês, ó, na própria maneira como o direito é ensinado. Antônio, como assim? Vejam, meus amigos, o direito contemporâneo ele é absolutamente diferente do direito que se estudava, por exemplo, no século XVI, no século XVII. Esse direito estudado hoje é um direito mais moderno. É um direito em que nós reunimos vários instrumentos para chegarmos a um acúmulo de informações para tentarmos fazer justiça. Ok? Vocês devem ter estudado no passado, né, naquela oficina em que se falou sobre jurisprudência. Vocês devem ter estudado que a nossa tradição jurídica ela está assentada naquela tradição jurídica, vou anotar aqui para você, ó, está assentada na tradição jurídica da Civil Law. Você lembra disso, né? Da Civil Law. Antônio, o que é essa Civil Law? Ou lei civil? Escreve-se L-A-W, Law. O que é essa Civil Law ou lei civil? Essa Civil Law, meus amigos, ela se assenta basicamente, vou resumir assim para vocês, em duas influências significativas. Né? Então, nós tivemos o surgimento da Civil Law a partir de duas influências muito significativas. Uma influência, vou colocar aqui para você, ó, uma influência francesa, vou digitar aqui para você uma influência francesa, faltou só um azinho aqui, pronto, uma influência francesa, né? Francesa como, Antônio? Vai com a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, marca aí, ó, 1789, Revolução Francesa, 1789, e tivemos aí uma outra influência. A outra influência para a tradição jurídica de Civil Law é uma influência, vou marcar aqui para você, ó, é uma influência alemã. Antônio, então você está me dizendo, por exemplo, que o direito alemão também influenciou o direito brasileiro? Essa matriz de Civil Law? Sim, tá? Principalmente com aquilo que se chama, na Alemanha, de escola histórica. Escola histórica. E o maior expoente, né, o maior dos autores e dos pensadores da escola histórica foi o Savigny. Nós já falamos um pouquinho dele em momentos anteriores. Vamos anotar aqui, ó, Friedrich Karl von Savigny. Então, foi o Savigny um dos maiores expoentes dessa escola alemã. Tá? E, posteriormente, nós tivemos também o movimento pandectista. Vocês podem tê-lo estudado, creio eu, no ensino médio, né, em filosofia. Ok? Então, vejam, essas duas influências, essa influência francesa, deixa eu colocar aqui em sublinhado para vocês, e essa influência alemã, essas duas influências, elas acabaram trazendo esse modelo que nós temos hoje de civil law, de lei civil. Antônio, para resumir, para eu entender, então, esse modelo de lei civil, ele nasceu tanto na França quanto na Alemanha, e o Brasil seguiu essas duas tradições, essas duas influências. Foi isso? Foi isso, tá? Então, vejam que interessante. Nós precisamos entender, né, essa estrutura toda para sabermos que o que nós temos aqui no Brasil
tanto de lei, quanto de tradição, quanto de estrutura jurídica, não é novidade nenhuma. Foi trazido de outros lugares. Tudo bem? Aí você pensa para mim assim, você fala para mim assim, no seu pensamento, né? Mas Antônio, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, né, houve uma grande briga entre a Alemanha e a França. A Alemanha não queria de jeito nenhum que o direito francês lá entrasse. Tanto que os franceses eles fizeram o Código Civil, né, os franceses fizeram o Código Civil, até mesmo, se você estudou lá Napoleão, né, você deve ter estudado também que o Napoleão ele fez um Código Civil. Esse Código Civil ele se tornou um paradigma para praticamente todo o Ocidente. E você deve pensar assim, mas Antônio, eu sei que a Alemanha não queria o direito francês. O que aconteceu finalmente lá na Alemanha? Né? O que aconteceu foi o seguinte, que os pandectistas, né, que nós falamos aqui agora há pouco, vocês devem ter estudado esse movimento lá atrás, né, no passado, no ensino médio, os pandectistas eles reinterpretaram o direito romano, que foi base para os franceses. Então presta atenção, ó, eu não pego o direito francês e aplico aqui na Alemanha. Eu pego a base do direito francês. É diferente, eu não estou pegando o direito francês, estou pegando a base. Notou a sutileza? Então o que eles fizeram? Vou até colocar aqui uma setinha para vocês. Ó. Vou anotar isso. Ó. O movimento pandectista resgatou o direito romano, para para criar as bases do seu direito civil. Tanto que o Código Civil, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, tanto que o Código Civil alemão, ele tem essa influência do direito romano. Tá? Esse Código Civil alemão, meus amigos, ele é chamado, vou subir um pouquinho aqui o caderninho, só para eu anotar para vocês, tá? O Código Civil alemão, ele é chamado, de BGB. Pronto, BGB. O que significa BGB? Em alemão é Bürgerliches Gesetzbuch. Eu vou escrever aqui para vocês, porque eu não vou exigir, né, que vocês de jeito nenhum escrevam isso na prova, né, pelo amor de Deus. Né, você pode colocar BGB, né? Então, Bürgerliches Gesetzbuch. Escreve-se assim, tá? Bürgerliches Gesetzbuch. BGB. Esse BGB, meus amigos, ele foi feito lá, né, ele teve seu trabalho de criação em 1896 e esse início de trabalho, né, em 1896, fez com que ele entrasse em vigor desde 1900. Então essa base, essa estrutura de direito civil, deixa eu só tirar aqui para não ficar esse monte de manchinha vermelha aqui, essa estrutura do direito civil, ela foi copiada do direito romano. Perfeito? Antônio, e mais modernamente, quais foram os outros movimentos que influenciaram o direito? Nós tivemos, por exemplo, o constitucionalismo. Vocês vão estudar lá em direito constitucional no segundo semestre, no segundo ano, creio eu, tá? Vocês vão estudar o constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? O constitucionalismo nada mais foi do que um movimento dos estados pela criação de constituições. Antigamente os estados não tinham constituições, mas a partir do constitucionalismo, do movimento constitucionalista, vocês vão ver que inclusive existe uma divergência a respeito do início do constitucionalismo, lá em direito constitucional, tá? Nós vamos estudar em direito constitucional, vocês vão ver que os países, os estados, eles começaram a criar as suas constituições. E logo depois do constitucionalismo, né, nós temos também o chamado neoconstitucionalismo, que também influencia bastante o nosso direito hoje. Tá? O que é esse neoconstitucionalismo? Existe uma crítica, né, que se faz ao constitucionalismo quando se chega ao neoconstitucionalismo. Porque não basta a criação de uma Constituição, nós temos que ter uma efetiva aplicação dessas Constituições no trabalho, no papel, no funcionamento dos Estados. Então o neoconstitucionalismo ele surge como uma crítica ao constitucionalismo. Ok? Vocês vão estudá-la também em direito constitucional
provavelmente comigo. Eu vou dar aula para vocês dessa matéria lá em Direito Constitucional também, tá bom? Antônio, mas pelo que eu estou percebendo aqui então, né, nós tivemos aqui uma enxurrada de pensamentos que nos fizeram chegar a esse modelo atual de direito, não é? Sim. E nós tivemos, inclusive, meus amigos, no modelo atual, no modelo moderno, né, um problema muito sério. Esse problema ele chega àquilo que nós chamamos em um sincretismo metodológico. Antônio, o que é um sincretismo? Sincretismo é você resumir, diminuir muito, tá? Nós chegamos a um sincretismo metodológico. O estudante do direito ele pensa, hoje em dia, que basta simplesmente ele fazer a importação, né, ou a apropriação de alguns conceitos, de algumas categorias, e isso já seria a aplicação do direito, né, a aplicação do direito em si. Não é, tá? Não é aplicação do direito. Não é. Como é que você pode resumir isso para mim, Antônio? Vou dar um exemplo. Você simplesmente entrar lá no Google e pesquisar, por exemplo, prisão, pensão, alimentos. O resultado que vem, a pessoa lê e acha que já é doutor em direito. Então, nós temos aqui uma simplificação, uma sincretização, um sincretismo muito grande. E isso é preocupante porque a pessoa às vezes transforma, né, aquela informação simples que ela pegou de forma separada, né, de forma isolada, transforma aquilo numa argumentação grandiloquente, né, uma coisa enorme, fantástica, e muitas vezes essas argumentações grandiloquentes elas escondem mentiras, falácias, alguns joguinhos, né, de palavras, ou até mesmo um vazio de fundamentação. Se você pergunta para a pessoa, mas de onde que veio isso? Qual que é a origem desse instituto? A pessoa não sabe. Tá? Então, o interessante é você saber que as bases filosóficas, vou anotar aqui para você, ó, as bases filosóficas para a aplicação do direito são fundamentais. Você tem que saber por que aquela norma foi criada, de onde ela veio, qual era a vontade quando ela foi criada. Então, essa é a essência do direito contemporâneo. Nós precisamos entender quais são essas filosofias, essas doutrinas que originaram o nosso direito contemporâneo. E com base nisso, nós enxergamos a partir de então o alicerce da estrutura do direito. Ok? Então, primeira observação que eu faço para vocês em relação à aula de hoje é essa. Ok? Nós temos ainda, para falarmos na aula de hoje, um outro tema que é bem simplesinho, tá? Que são os fundamentos do Estado democrático de direito. Antônio, eu já ouvi dizer que o Brasil ele é um Estado democrático de direito, mas até hoje não entendi muito bem, né, o que vem a ser essa história de o Brasil ser um Estado democrático de direito. Perfeito. Então a aula agora é para isso, tá bom? Veja, nós falamos agora há pouco que o Estado e direito eles estão relacionados, ok? E nós precisamos enxergar o seguinte, olha só, o Estado, num primeiro momento, seria, só trocar aqui essa letrinha que saiu errada, o Estado, num primeiro momento, seria aquele ente, né, que pretende monopolizar a produção e a aplicação do direito. Então, o que ele quer fazer? O que o Estado tenta? Ele tenta monopolizar tanto a produção do direito. Antônio, realmente, o Estado produz leis, regras, normas, pois é. E o Estado também aplica, não é? Aplica. Então, o Estado, num primeiro momento, ele tenta monopolizar essa produção e aplicação do direito. Mas, meus amigos, né, nós temos que entender o seguinte, essa ideia de Estado e de direito tem que surgir, tem que vir a partir de uma noção de supremacia da lei sobre a autoridade pública. Então veja, o Estado, eu vou simplificar aqui para você bastante para você entender, ó, o Estado não, deixa eu só colocar aqui antes, ó, o Estado não está autorizado para ir além, ele não pode ir além, tá, da lei.
o Estado, olha que bacana, o Estado obedecendo a lei criará as demais leis e as aplicará. Quando eu falo, então, que o Estado ele monopoliza tanto a produção quanto a aplicação do direito, num primeiro momento, você é levado ao entendimento que o Estado ele pode fazer o que ele quiser. Né? Não, não, cuidado. Tá? A lei ela está acima do Estado. A lei está acima da autoridade pública. É o que a gente chama de supremacia da lei sobre a autoridade pública. Supremacia da lei sobre a autoridade pública. Ok? Então vejam, o Estado, hoje, né, ele irá se apresentar para nós, vou colocar assim para você, ó, para você entender, que os alunos às vezes ficam em dúvida, né? Ele se apresenta para nós, ora, como um Estado liberal, tá? Liberal como, Antônio? Liberal em sentido estrito mesmo, tá? Em relação ao liberalismo em si, tá? Ora como liberal, em sentido estrito, beleza? Ora como um Estado social e ora como um Estado, vou colocar assim, ora como Estado democrático. Antônio, então agora começa a fazer um pouco mais sentido. Né? Tem sentido pelo seguinte, porque às vezes eu acho que o Estado ele vai além das suas funções. Ele ajuda demais as pessoas em relação ao aspecto social. Tudo bem, a gente vai discutir sobre isso posteriormente. Tá? Tem horas que o Estado ele é liberal demais. Né? Pois é, a gente também vai discutir sobre isso. E tem horas que eu acho que o Estado ele não é tão democrático assim. Também vamos discutir sobre isso. Ok? Então, essa aula de hoje, meus amigos, ela teve por finalidade isso. Dá para você uma base filosófica, tá? Uma base histórica, para você entender como que o direito e o Estado se relacionam. Nas próximas aulas nós vamos continuar e vamos aprender um pouquinho mais a respeito dessas situações do Estado, como hora liberal, hora social e hora democrático. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.